Olá, alunos! Sou a professora Simone e esse semestre nós estaremos juntos, então, na disciplina de Citologia Clínica. Esse vídeo de hoje, ele vem para apresentar para vocês como o formato da disciplina, como que a gente vai trabalhar esse semestre, um pouquinho sobre o que é a citologia, né, para quem ainda não tem muita ideia, e as nossas regrinhas de como nós vamos trabalhar esse semestre, né? As datas prováveis das provas e como vão ser as aulas, né? Eu já antecipo que as aulas vão ser, a maioria da carga horária vai ser remota, né? Eu vou fazer as aulas assíncronas, quer dizer, as aulas vão ser gravadas previamente, vão ficar disponibilizadas para vocês, para que vocês possam assistir no momento que for mais apropriado. Obviamente que nós temos que seguir o calendário, então vocês vão ver que nós vamos ter atividades semanais que vão valer presença. Então, isso significa que vocês não podem ficar uma semana sem acessar a disciplina, mas não necessariamente vocês precisam acessar ela no horário exato da matéria, que acho que é terça-feira, já vou mostrar para vocês. Então, mas que vocês tenham que acessar o sistema pelo menos uma vez por semana para assistir a aula, fazer as atividades, computar a frequência, tá? Isso porque isso é para não acumular e depois fica bem mais difícil, tá? Então, eu sou Simone Schneider-Weber, sou farmacêutica bioquímica, fiz a minha graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Na época existiam as habilidades, então eu fiz análises clínicas. E fiz uma pós-graduação em Citologia Clínica em Manaus, com o professor Sebastião Ferreira Marinho, que é um grande nome da citologia. É um farmacêutico e que formou muitos profissionais que atuam nessa área, tá? Então, eu dou bem as boas-vindas para vocês e espero que a gente possa, então, ter uma disciplina e um semestre mais proveitoso possível. Então, esse aqui é o horário da disciplina, tá? Nós temos duas professoras, né? Eu sou a professora Simone e nós temos também a professora Márcia de Souza Carvalho Melling, que é uma pesquisadora visitante sênior aqui da UFMS, e ela vai vai dar para vocês a parte de cândida, de fungos, quando a gente falar, então, sobre o processo inflamatório na região cérvico-vaginal, e os agentes etiológicos, os agentes associados a esse processo inflamatório, né? Existem vários patógenos associados, um deles é a cândida, então uma aula de cândida vai ser dada pela professora Márcia. O restante da disciplina ficará sob minha responsabilidade. Então, nós temos uma turma só, tá? Então, a turma teórica é na terça-feira, de 4h25 às 17h25. E a aula prática, então, é das 13h30 às 15h15. A aula prática ficou antes da teórica, tá? Mas a gente vai conseguir arrumar isso para que a gente possa, na aula prática, falar do que foi mencionado nas teóricas anteriores, tá? Obviamente que como esse semestre a gente vai ter que adaptar as práticas para a maioria delas, né? Nós vamos ter 2 ou 3 aulas práticas presenciais, são 3 aulas práticas presenciais. Vou mostrar para vocês já no plano de ensino. Essas aulas ainda não têm previsão, elas não vão acontecer antes de maio, tá? Então, a gente tem a ideia de fazer isso maio, junho ou julho, tá? Eu vou avisar para vocês com antecedência, a universidade toda vai avisar, não vai ser só a minha disciplina. Se a citologia tiver aula prática, significa que todas as outras disciplinas também terão suas aulas práticas e obviamente, isso vai ser organizado.
se for possível, né? Por enquanto, então, a gente vai adaptar as práticas de forma remota. Essa disciplina eu já lecionei semestre passado, dessa forma, e foi muito boa, assim. Claro que o presencial, sentar no microscópio, olhar, não tem nem comparação, mas nós temos que fazer da forma que é possível. E, surpreendentemente, no semestre passado, quando eu fiz as práticas online, mostrando as alterações citológicas com imagens, foi muito proveitoso, né? Pelas aulas, pelas dúvidas, pelas conversas que eu tive com os alunos, foi proveitoso, tá? Na medida do possível. Então, nós vamos repetir o formato esse ano, tá? Obviamente que terão dias em que as práticas serão substituídas por teóricas, mas quando eu falo prática, eu vou mostrar para vocês imagens das células com as devidas alterações, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, antes de eu conversar sobre o que é a citologia, vamos falar um pouquinho sobre as regras, tá? Então, as aulas serão realizadas no regime de ensino remoto e de emergência, né? Que é o formato das aulas desse ano. O ensino, então, ele é dito híbrido, onde nós teremos uma parte remota e uma parte presencial. As aulas remotas, todas elas serão na sala virtual do ambiente, na sala do ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, no AVA. Nós não vamos ter aula no Meeting, nós não vamos ter aula em WhatsApp, nós não vamos ter aula em nada. Todas as nossas aulas serão via AVA. Então, aula, prova, atividade, tudo relacionado à disciplina vai ser no AVA. Então, se vocês quiserem se manter em dia com a disciplina, é só acessar semanalmente o AVA, tá? Então, as aulas teóricas e práticas remotas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos via AVA, um link onde vocês vão clicar nesse link, vai estar lá, aula 1, aí você clica nessa aula, lá no AVA, dentro do módulo do tópico que a gente está estudando dentro do cronograma. Por exemplo, módulo 1, aula 1, aí eu vou botar o título e boto a data, tá? Aí vocês vão saber, pelo título da aula já e pela data, qual é a aula que vocês têm que assistir. Então, sempre o título da aula vai ser o nome, o número da aula, se é aula 1, se é aula 2, se é aula 3, para vocês terem o controle, o nome do tópico da aula, por exemplo, processo inflamatório, HPV, né, o que for, e a data. Às vezes, obviamente, vão ter 2 ou 3 aulas para a mesma data. Por quê? Porque nós temos teórica e prática. E às vezes eu termino um assunto, gravo uma aula de 30 minutos, outra de 45. Não, dificilmente vão ter aulas com maiores do que 50, 60 minutos, tá? Porque eu sei que cansa. Mas, eventualmente, pode ter, então, como eu falei, 2 ou 3 aulas, porque corresponde à terça-feira, a tarde inteira da terça, né? Aulas teóricas e práticas, tá? Então, vão ter aulas disponibilizadas. Obviamente, se vocês somarem a carga horária, não vai dar o horário cheio. Por quê? Porque o que eu falo para vocês em 30, 40 minutos gravados corresponde a uma aula de 2 horas, porque lá no presencial vocês levantariam a mão, tirariam dúvida, a gente vai conversar. Aqui é só eu falando e vocês ouvindo, então cansa muito mais para vocês. Então eu gravo as aulas com um pouquinho menos, o tempo um pouquinho menor, para que vocês possam voltar, retroceder a aula, assistir de novo, fazer as atividades, porque toda a aula todo dia, toda terça-feira, vai ter lá as aulas gravadas para vocês assistirem. Vocês podem assistir na quarta, na quinta, na sexta, o dia que vocês quiserem, elas vão estar lá. Antes do horário da disciplina, elas já vão estar disponíveis. Depois vai ter lá, se tiver um material complementar, que eu vou colocar também dentro do tópico, e uma atividade valendo frequência, porque a presença das aulas serão computadas
através de atividades remotas. Então, eu vou me imaginar que a aula 1, processo inflamatório. Aí eu falo para você sobre o processo inflamatório na aula teórica, dou uma prática mostrando algumas alterações inflamatórias e depois eu boto um link com uma atividade. Normalmente a atividade é uma questão do banco de questões, uma questão de marcar, que não vai ocupar muito tempo de vocês, tá? Uma ou duas questões, na maioria das vezes são questões objetivas. Se for discursiva, é bem rápida, para que não consuma muito tempo, mas que ajude vocês a fixar o conteúdo que foi dado e também vale a presença. Eu consigo dar a presença, então, pela atividade. Lembrando que, como eu disponibilizo as aulas para que vocês assistam no melhor momento para vocês, essa atividade vai ter um prazo para ser entregue de mais ou menos uma semana. Então, vamos imaginar que a aula de terça-feira agora vocês podem assistir essa aula e fazer a atividade delas até terça da semana que vem. Passando o prazo de entrega da atividade, que vale frequência, não precisa mais entregar, porque o aluno vai receber falta naquela semana. Ele pode assistir a aula mesmo assim? Pode. Para ter o conteúdo, para a prova e tal, tudo bem, a aula vai ficar disponível para vocês o semestre inteiro. Mas a atividade valendo frequência, ela tem um prazo de entrega para que vocês não... É um mecanismo para que vocês não acumulem conteúdo para estudar, tá? Então, a frequência tem prazo. As aulas vão ficar disponíveis para que vocês assistam quando for mais conveniente. Mas, de novo, eu peço que vocês mantenham, então, em dia, pelo menos uma vez por semana, em qualquer horário ou qualquer dia, mas que uma vez por semana vocês acessem o AVA e assistam às aulas. Como eu falei, não serão muito cansativas, porque vão ser aulas mais curtas, onde eu sintetizo tudo. Nós vamos ter, então, um canal de atendimento. O nosso canal de atendimento vai ser o e-mail simone.weber@ufms ou o próprio chat lá no AVA, tá? Então, são nesses dois canais que nós vamos tirar dúvida. Se vocês assistiram a aula, estão com dúvida, manda pergunta lá no chat, no e-mail, que eu respondo para vocês na medida que eu me organizo aqui, vou respondendo para vocês, tá? As datas das provas. Nós teremos, então, 2 provas teóricas, tá? Claro que aqui dentro da prova teórica, nós vamos ter também a prática, né? Então, nós, na verdade, temos 2 notas. A prova teórica 1, que eu posso fazer 2 provas, né? Uma teórica e uma prática, ou faço uma prova só com teórica e prática junto, que está prevista para o dia 25 de maio. E a prova teórica 2, dia 29/6, e a PO, dia 6 de julho, tá? Essas datas podem ser alteradas, desde que eu avise vocês lá no AVA, com pelo menos uma semana ou 10 dias de antecedência, tá? Vou procurar manter, claro que isso aqui vai depender da gente ter concluído o conteúdo que cai na P1 e na P2, tá? A média de aproveitamento, então, prova teórica 1 vezes 0,5, prova teórica 2 vezes 0,5. Ou prova teórica 1 mais prova teórica 2, soma, divide por 2, tá? Daí dá a média. Para ser aprovado na disciplina, média acima de 6 e frequência acima de 75. De novo, a frequência, então, será contabilizada pelas atividades semanais, né? Que são feitas em cima do conteúdo daquela semana da aula teórica, tá? Que mais? Bom, aqui. Então, a disciplina de citologia, né? A ementa fala, então, sobre líquidos cavitários, cérvico-vaginal, hormonal e oncótico. Vamos falar de classificação e estadiamento do câncer. Então, proporcionar ao acadêmico o conhecimento sobre as metodologias de coloração celular, alterações celulares
em líquidos biológicos e citologia eucótica e liberação de laudos de resultados, bem como interpretação clínica. Então, o conteúdo envolve uma parte teórica e uma parte prática. Então, dentro da teoria, nós vamos ver as técnicas de coloração em citologia e as características morfotintoriais. Então, a principal coloração utilizada na citologia clínica é a coloração de Papa Nicolau. Ela é diferente da coloração, por exemplo, hematológica, tá? Diferente por quê? Porque ela usa corantes que têm afinidades específicas por regiões diferentes da célula. Então, elas têm características morfotintoriais e afinidades celulares diferentes, o que vão proporcionar, então, um padrão de coloração específico para a citologia. Esse Papa Nicolau, essa coloração, ela também pode ser utilizada, por exemplo, para os líquidos cavitários. Que, por exemplo, quando vocês aprendem lá em fluidos, analisar o líquor, ou líquido acítico, ou líquor cefalorraquidiano, vocês aprendem que tem análise bioquímica, né, dosagem de glicose, de LDH, etc., as enzimas. Tem também uma parte de contagem de células, né, células e leucócitos, por exemplo. E tem também a parte de coloração. Você pode utilizar esse líquido, fazer um esfregaço, fixar e corar. Quando a gente cora essas células de líquidos cavitários, a gente utiliza a coloração de Papa Nicolau, tá? Que vai servir para quê? Para fornecer informações celulares, características celulares, que permitem analisar alterações neoplásicas, certo? Então, na verdade, é o diagnóstico de células malignas nos líquidos cavitários. Então, a gente vai aprender sobre o Papa Nicolau, citologia cérvico-vaginal ou colpocitologia, exame citológico ou preventivo, né? Analisa, então, os epitélios, as células cérvico-vaginais, componentes normais dos esfregaços, tá? Analisa também o ciclo hormonal, citologias características e diferentes períodos hormonais da mulher, que é a pré-menarca, a gravidez, menopausa. Infecções do trato genital feminino, a gente vai falar então sobre o processo inflamatório, as alterações celulares no processo inflamatório, citologia oncótica, alterações celulares e teciduais, displasias e neoplasias, tá? E a parte prática, a gente vai fazer a coloração. Essa é uma das aulas previstas para serem presenciais, mas eu vou dar uma aula gravada para vocês sobre a coloração. E as alterações celulares benignas e malignas vão ser mostradas também nas aulas práticas através de imagens, tá? Bom, resumindo, o cronograma é esse, mas às vezes, eu quero até deixar claro para vocês que às vezes as aulas que estão gravadas, eu vou utilizar, muitas delas eu vou usar as aulas já do semestre passado, as teóricas pelo menos. Então, se lá, em algum momento, eu mencionar alguma data de prova, alguma data de entrega de alguma coisa, eu peço que vocês desconsiderem, porque corresponde ao semestre passado. Todas as datas vão ser informadas pelo AVA lá escrito nos avisos, dentro de cada módulo, tá? Então, por enquanto, as datas que nós temos aqui previstas são as datas das provas, tá? Então, se lá na gravação aparecer alguma outra data, vocês desconsiderem que isso é do semestre passado. Bom, e o que é citologia, então? Ela nada mais a citologia clínica nada mais é do que a análise
microscópicas de células da região cérvico-vaginal. A gente, obviamente, vai aprender a anatomia dessa região cérvico-vaginal, né, que inclui o útero e o colo do útero. E lá nós vamos ter, então, o padrão normal, como que essas células desses dois epitélios, escamoso e glandular, que formam o colo do útero, como essas células se apresentam, qual o padrão normal dessas células, obviamente, de acordo com a coloração, com as características morfotintorais dessas células em relação aos corantes utilizados no Papa Nicolau. Isso vai nos permitir olhar para o citoplasma, olhar para o núcleo dessas células e dizer se essas células estão normais, se estão inflamadas, se estão reativas ou se estão malignas. Tá? Qual é o objetivo do exame citológico, do exame da citologia oncótica, da colpocitologia, do preventivo? São sinônimos. Qual é o objetivo desse exame? Ah, professor, o objetivo desse exame é detectar o câncer no colo do útero. Errado. Primeira coisa que a gente vai aprender nessa disciplina é que o objetivo do preventivo não é detectar o câncer. Como assim, professor? Ele é detectar lesões, rastrear, detectar lesões pré-malignas. Porque se você detecta o câncer, nada mais pode ser feito, ou muito pouco pode ser feito para paciente. Então, detectar lesões pré-malignas é o objetivo da citologia, por quê? Porque lesões pré-malignas ainda não é o diagnóstico do câncer, e nesse momento existem inúmeras estratégias disponíveis para salvar a vida da paciente. Vários tratamentos, né, que vão desde uma cauterização, de uma conização, ou até de uma esterectomia, a gente vai aprender tudo isso, os tratamentos para cada fase da lesão, tá? Então, em resumo, nós temos um processo normal. Quando eu analiso o preventivo, eu posso ver as células com características normais, com características de um processo inflamatório, com lesões intraepiteliais pré-malignas, ou seja, estão ainda restritas ao epitélio, e lesões malignas, que são já lesões invasivas, um carcinoma invasivo que invade o tecido conjuntivo, que dá sustentação a esse epitélio, invade esse tecido conjuntivo e pode ter acesso a outros órgãos via circulação sistêmica. Por quê? Porque aí você tem o que a gente conhece como metástase. Então, a lesão maligna está associada ao risco de disseminação. Então, o objetivo da citologia nada mais é do que detectar as lesões ainda intraepiteliais, dentro desse epitélio, ou seja, lesões que não invadiram o tecido conjuntivo. Lesões, então, que a gente costuma dizer que são lesões pré-malignas, intraepiteliais, que podem ser de baixo ou de alto grau. Então, só aprender isso. Então, resumindo, tem 4 fases: processo normal, processo inflamatório, lesões pré-malignas e lesões malignas. O objetivo da citologia é detectar lesões pré-malignas. Ah, professora, e o processo inflamatório? A gente vê também. A gente vê as células inflamadas. Meu relógio, desculpa. Lesões inflamadas e que associadas a um agente. Por exemplo, uma cândida. Mas chama a atenção para vocês que, apesar da citologia permitir isso, não é o objetivo. O objetivo de detectar ou identificar uma cândida numa secreção vaginal é da microbiologia. É outra área. Detectar uma clamídia não é a função da citologia, mas a gente vê. E se a gente vê, obviamente que a gente descreve no exame, mas não é o nosso foco. O foco é detectar, então, lesões pré-malignas, que a gente conhece como L-sil e H-sil, o que antigamente era as displasia leve, moderada e acentuada. A gente vai aprender isso,
na nossa disciplina, tá? Então, para que a gente consiga olhar o exame e saber se é um processo normal, se é um processo inflamatório, se é uma lesão maligna, ou se é um carcinoma escamoso ou um adenocarcinoma, a gente precisa primeiro conhecer qual é essa região, essa área anatômica que a gente vai estudar, né? O útero e o colo do útero, a gente tem que olhar, aprender sobre essa região, aprender sobre os epitélios que revestem o colo do útero, que é o epitélio escamoso, o epitélio glandular, conhecer as células que compõem o epitélio escamoso, conhecer as células que compõem o epitélio glandular, conhecer o padrão de normalidade dessas células, como essas células se apresentam normalmente. Aí eu vou mostrar várias imagens para vocês sobre uma célula intermediária, uma célula superficial, com células escamosas, ou uma célula glandular. Ela pode se apresentar isolada, em favo de mel, empaliçada, o que é isso? Então a gente vai ver tudo como essas células são normalmente. Depois, o próximo passo, o próximo módulo seria o processo inflamatório. A gente vai começar a aprender quais são as características citológicas do processo inflamatório. Como essa célula se apresenta quando está inflamada? Que características citológicas aparecem nas células que indicam um processo inflamatório? Porque às vezes eu posso ver um processo inflamatório sem a presença do agente. Eu posso não identificar se é uma bactéria, se é um fungo, ou se é um vírus. Obviamente que o vírus eu não vou visualizar porque ele é muito pequenininho, mas eu consigo ver alterações celulares que indicam a presença do vírus. Que vírus é esse? Pode ter o citomegalovírus, pode ter o HPV, apesar que o HPV não causa processo inflamatório, ele já causa direto uma lesão pré-maligna, tá? Então, quando a gente estudar processo inflamatório, a gente não vai ver o HPV, a gente vai ver o herpes simples, vai ver a célula de Tizanque, que é uma célula com características citológicas que indicam a presença do herpes, né? Nós vamos ver, por exemplo, bactérias, clamídia, cocos, bacilos, gardnerella. O que é uma vaginose? Como que a gente deve cuidar da região cérvico-vaginal? Principalmente as meninas, claro que os meninos também, porque os meninos têm namorada, têm mãe, têm tia, têm irmã, tem mulheres que cercam a sua vida e que ele pode ajudar essas mulheres a interpretar o seu exame citológico. Vocês vão ver que não é bem simples, vocês vão descobrir coisas interessantíssimas aqui. Então, apesar dessa disciplina não tornar vocês um citologista clínico, porque se alguém gostar dessa área e quiser atuar, que é uma área muito boa, a gente vai falar sobre isso ao longo da disciplina, vocês vão ter que fazer uma pós, uma especialização para que vocês possam atuar. Mas ela vai trazer uma carga de conteúdo, uma carga de informação que vai ajudar na vida de vocês também, tá? Como se cuidar, como interpretar o seu exame, porque você pode fazer o exame todo mês e mesmo assim desenvolver o câncer, porque, como professora, uma lesão, por exemplo, uma lesão maligna, desde o momento que ela acessa o epitélio, um agente que leva à alteração maligna, né? Pode ser químico, físico ou biológico. Esse agente, ele acessa o epitélio e a lesão começa a evoluir até chegar no processo maligno. Isso leva de 15 a 20 anos. Então, vamos imaginar 10 anos na pior das hipóteses. Se em 10 anos você fizer citologia todos os anos, anualmente, o que a mulher faz preventivo todo ano, você acha que em algum momento meu preventivo não tinha que indicar a lesão pré-maligna, essa que eu disse para vocês que tem inúmeras estratégias para evitar a progressão para o câncer? Porque, de novo, o preventivo, o objetivo não é detectar o câncer, e sim lesões que antecedem o câncer, para que eu possa fazer alguma coisa, para que o ginecologista possa atuar e fazer alguma coisa. Será que se em 10 anos eu não vou detectar alguma lesão que indique isso? Então, por que tantas mulheres têm câncer no colo do útero? Se nós temos o preventivo, a maioria faz preventivo anualmente.
a gente vai entender aqui o porquê. Essa resposta é extremamente importante, tem a ver com a coleta da amostra. E isso está escrito no seu preventivo, só que não está escrito no seu preventivo que ele não foi coletado corretamente. Mas tem informações que levam você a interpretar isso, só que o médico não vai falar isso para vocês. Vocês têm que aprender a ler o preventivo de vocês. Por que o médico não vai falar? Porque ele que colheu? Certo? Então, vocês têm que aprender a se cuidar. Então, pelo menos essa disciplina vai ajudar vocês nisso. Tá? Eu espero que sim. Então, a aula então aqui hoje é essa, só uma introdução, mostrando aqui para vocês, então, as regrinhas, como que vai funcionar a disciplina, tá? O plano de ensino tá anexado aqui, né, embaixo dessa aula, no AVA, tá no Siscad também, mas ele tem essas informações que eu mostrei aqui para vocês e também as bibliografias. Mas tudo que for necessário, eu vou passar aqui para vocês durante a disciplina. Então, muito prazer, declaro aberta a disciplina e vou postar ainda hoje uma aula teórica introdutória da citologia, tá? E essa aula prática começa então na semana que vem, porque para eu mostrar as alterações eu tenho que primeiro começar a falar sobre a teoria, tá? Então essa aula introdutória aqui vai servir como aula prática e na sequência eu posto uma aula, aula 1, aula teórica 1, para vocês com o início do conteúdo, tá bom? Até mais, qualquer dúvida, por favor, e-mail ou aqui mesmo no chat do AVA. Um abraço a todos e até mais.